Boa noite, comunicadores! Sejam muito bem-vindos à nossa semana Comunicação com Amor. Já estamos na nossa quarta live da nossa semana. Tivemos na semana passada 3 lives falando sobre autoestima, falamos sobre a importância das relações, de lidar, do diálogo, da comunicação com a chegada dos filhos. Falamos também sobre autoestima, falamos sobre lidar com as diferenças, com os conflitos, sobre limites. E na nossa live de hoje nós vamos falar sobre amor. Estamos aí na Semana da Comunicação, todos esses dias falando sobre amor, sobre relacionamento, mas o que de fato é o amor? O que de fato o amor tem que suportar? Será que o amor suporta tudo? Bom, esse é o tema da nossa live de hoje. Eu vou conversar com o pastor, escritor, palestrante Eurípides Mendes, que é um dos caras mais incríveis que eu conheço, que falam sobre esse tema. Ele que é o autor desses livros aqui, a gente vai falar mais sobre eles também durante a nossa live. E eu convidei o pastor Eurípides para falar sobre esse assunto, porque eu acredito que ele tem uma visão muito atualizada, muito sensata sobre esse assunto. Porque nos dias de hoje, diante desse amor romântico, a gente romantiza tanto as relações como nos contos de fadas, em que a mocinha tá ali, precisa ser resgatada pelo príncipe, todos os desafios e sofrer e ter as dificuldades, mas o que de fato o amor suporta? Será que o amor precisa suportar o sofrimento? Pastor Eurípides, boa noite. Boa noite, filha. Satisfação e alegria falar contigo. Eu tô muito feliz de poder te reencontrar, mesmo que por aqui, pelas redes sociais. Isso. Mas o senhor é um cara assim, que trouxe uma visão totalmente diferente para minha vida, num marco, num momento muito importante, onde muitas vezes a gente falava sobre esse amor que suporta tudo. O senhor foi a pessoa que disse para mim, não, peraí. Então, por isso que eu te chamei para falar sobre esse tema que é tão importante. E eu queria que a gente começasse já, pastor. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Se tiverem perguntas, mandem para o pastor Eurípides. Que o senhor já falasse sobre esse amor, dentro desse amor que a gente conhece, que diz o seguinte: o amor é paciente. Ele é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí eu queria começar te perguntando, o que é esse amor citado nesse versículo? Primeiro é uma alegria estar com você aqui. Você sabe que eu te admiro muito, te acho uma pessoa inteligentíssima, né? Te admiro demais. Eu tive o privilégio de poder te conhecer e também conhecer, além de você como pessoa, conhecer seu trabalho, né? Que é de um profissionalismo incrível. E para mim é uma alegria estar aqui contigo. Bom, esse texto aí de 1 Coríntios, esse texto, na verdade, só uma única pessoa conseguiu viver todo esse texto. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. A Bíblia fala que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, nós somos extremamente limitados em nós mesmos. Se você perguntar para mim se é possível viver 1 Coríntios 13, eu falo que é impossível. Impossível. Nós vivermos é impossível. Por quê? Porque tudo que é impossível a nós é possível a Deus. A gente só vive esse texto aí se Cristo em nós viver. Então, quando alguém tudo suporta, tudo crê, tudo espera, na verdade não é a pessoa que está fazendo isso, é Cristo nela. É tipo alguém pergunta assim para mim, Eurípides, dar outra face é difícil? Não é difícil não, é impossível. Porque não é a gente que vive isso, é Deus que vive em nós. Tá? Então, olhando nessa perspectiva de quem vive, se é possível viver,
humanamente não é possível. Só é possível viver isso a partir de Cristo em nós. E É isso que eu dentro creio. dessa perspectiva, o que o amor suporta? Porque muitas vezes a Olha, gente romantiza as relações como se o amor suportasse tudo. Então, qual que é o limite desse suportar? Eu faria outra pergunta. Eu daria um outro sentido nessa pergunta. O amor tudo suporta? Não. O amor não tudo suporta. Eu acho que uma pessoa que realmente se ama não suporta o abuso. O amor não suporta o abuso, o amor não suporta a violência, o amor não suporta a pessoa ser diminuída em si mesmo. Então, nessa perspectiva, eu não creio que o amor, um pai vai... um pai que ama o tempo todo, ele ama tanto, que ele faz tudo pelo filho. Essa é a pergunta que as pessoas sempre fazem comigo. Pastor, mas eu amei tanto meu filho, por que meu filho virou o que ele virou? Eu falo, talvez você amou tanto. Talvez você amou tanto. Então, eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente a respeito disso, né? Eu tenho uma visão diferente. Ainda mais nesse tema de Dia dos Namorados, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão do amor e ter um olhar um pouco mais ampliado a respeito do amor. Ter uma outra visão. E a minha intenção é justamente mostrar, ter um olhar um pouco diferente a respeito daquilo que a gente fala. Porque por mais que nós cristãos, aí você mencionou o texto bíblico, por mais que nós cristãos assim recebemos a Cristo, entendemos que Deus é amor, eu acho que a gente tem uma noção um pouco equivocada a respeito de amor. E dentro dessa sua visão, pastor, então o que seria o amor? Tá. Eu acho que uma outra pergunta que a gente fala, se tem uma coisa que é tomada no coração de alguém, é quando ela conhece uma outra pessoa e ela fala, tô casando porque eu amo essa pessoa. Eu acho que ninguém casa para acabar com a vida da pessoa. Eu acho que casar com alguém para acabar... Alguém falou que está dando eco aí. Será que se eu colocar um fone para mim, o vai meu dar que tá certo? dando eco aqui. Eu não sei. Deixa eu colocar o meu aqui. Deixa eu colocar o meu. Oi. Geralmente Melhorou? quando os dois estão com... eu não estou tendo eco, não. Agora, eu não sei se colocar nos dois. Deixa eu colocar nos dois aqui. O meu eu tô ouvindo eco, mas eu não sei o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Quando eu não falo. estou ouvindo. Você está me ouvindo bem agora? Tô. O meu melhorou, gente? Acho que agora deu, que eu não tô me ouvindo mais. Isso. Deu, porque eu coloquei fone. Avisa aí, gente, se melhorou, por favor, o eco. Thiago, não melhorou? Deixa eu abaixar um pouco o meu. Melhorou. Então beleza, pessoal, obrigada. Tá, é porque eu coloquei fone também, tá? Vamos lá, Flávia. Deixa eu falar aqui. Ninguém casa para acabar com a vida da pessoa. A gente casa porque a gente ama. A gente casa para destruir a vida, a gente vê alguém casando para destruir a vida da pessoa, porque a gente só vê isso em novela mexicana. Mas ninguém casa para acabar com a vida da pessoa. A gente casa amando muito. Só que a pergunta é, por que as pessoas estão se separando? Porque elas não se amam? Não. As pessoas não estão se separando por falta de amor, porque as pessoas acham que o amor é suficiente para manter a relação. E não é. Não é. Uma mãe que ama o filho, ama o filho, e o filho é drogado, e essa mãe ama esse filho, e ela vai buscar o filho lá na boca, ela ama esse filho, e ela acha que esse amor que ela tem pelo filho é suficiente para ajudar esse filho. Só que ela não entende que esse amor que ela sente por esse filho
não é suficiente para salvá-lo. Precisa de uma outra coisa. Então, eu entendo, Flávio, que o amor, ele é principal. Tem que ter amor. Mas esse amor não é suficiente para salvar uma relação. Não é amor. As pessoas se amam e, no entanto, estão se separando. Porque uma relação saudável, ela não tem como principal componente o amor. Não tem. Principal, tem. Mas não é como principal componente o amor. Muitos casais, eles se amam muito, mas mesmo assim, essa relação não sobrevive. Porque não é o amor que faz uma relação sobreviver. Se você puxar a memória aí das pessoas que se separaram, você vai ver que essas pessoas sofreram demais com a separação. Muito. E ainda sofrem. E se você for perguntar para a maioria das pessoas que se separaram, e eu falo de experiência própria, e principalmente no aconselhamento, a maioria das pessoas que eu conheço se separaram amando. Então a pergunta é, então, que raio de coisa é essa que mantém um casamento? O que faz com que a relação das pessoas se tornem saudáveis? O que faz com que uma relação se torne saudável? O amor é essência. Essência. O amor é inegociável numa relação. Eu não creio que você pode entrar numa relação sem amar essa pessoa, sem sentir algo por essa pessoa. O amor é essencial. Mas não é isso. As nossas avós, elas tinham homens apaixonados? Não. As nossas bisavós não tinham. Porque o casamento nunca ouviu nenhum. Possivelmente nunca ouviu um eu te amo. Flávia, nós somos a geração de homens mais loucos de amor pelas nossas esposas. Nunca existiu na história da humanidade uma geração de homens tão apaixonados por suas esposas como nós. Mas nunca existiu uma geração de tanto divórcio. Não sei se você sabe, Flávio. Sim. Em 2020, 81 mil casais se separaram. Caramba. 81 mil casais evangélicos. De cada 10 casamentos hoje, no meio, eu estou falando só no meio evangélico, de cada 10 casamentos, 6 se separam em 15 anos. 6 em 15 anos, quando é um pouco saudável. Um pouco. Porque a gente não vê tanto hoje também. Não. A OMS diz, Flávio, que a Organização Mundial da Saúde foi feito um evento no Canadá em 2020. E a pergunta que foi feita em 2020 é como anda o cidadão do século XX, esse cidadão novo agora que vai entrar no século XXI. Só que para participar desse congresso era necessário que as pessoas preparassem 10 anos de documento, de uma sequência de mais de 200 perguntas para participar. Então, antes de organizar o evento, 10 anos antes, foi feitas as inscrições dessas pessoas, porque o evento era intencional. A pergunta era: como anda o cidadão do século XX? Como será o cidadão do século XXI? E para responder essa pergunta, para essa pessoa participar desse congresso lá, estavam psicólogos, terapeutas, psicanalistas, vários donos de clínicas de saúde mental, vários profissionais da saúde mental, com essa pergunta: como será o cidadão do século XXI? E com as perguntas que eles responderam, com 10 anos de pesquisa, juntaram todas as perguntas, todos aqueles documentos, e eles chegaram à conclusão que 5% da humanidade era saudável. 5% da humanidade é emocionalmente equilibrado. Então, hoje, de cada 10 casais,
10 casais, 6 se separam em 15 anos. Dos 4 que sobra, 2 se separam em 20 anos. E dos 2 que sobra, um é feliz. Caramba. E o que que tem causado tantos problemas no relacionamento? Eu trabalho com comunicação. Então, não é... O que eu Desculpa. percebo é um problema sério na comunicação, no sentido de que nós somos seres individuais e que temos as nossas questões pessoais. E que a gente se junta com uma outra pessoa e aí é onde temos o ser individual com outro ser que se unem e tem todas essas questões. Então, o senhor fala muito sobre a questão da sexualidade, da identidade, das carências, e eu queria que o senhor pontuasse dentro dessa sua perspectiva do trabalho que o senhor desenvolve, quais são os principais problemas que a gente vê, ou seja, é um problema sério? Então vai. Flávia, você vai levar susto. É um problema. Uma coisa eu falo, os casais não se separam por falta de amor. Sim. Todos os casais estão se separando por falta de amor. Todos os outros problemas é fruto desse único problema. Por que que as pessoas estão se separando, Flávio? Sabe por quê? Por falta de ordem. Por falta de ordem. As pessoas se amam desesperadamente, mas elas não entendem que uma relação só pode ser estabelecida de forma saudável se existir ordem nessa relação. Quando não há ordem, e você fala assim, nossa, eu pensei que ia falar um monte de coisa, falta de comunicação, é falta de comunicação, mas tá para nascer um povo que mais discute relação que a gente. A gente entra na madrugada conversando, mas o que seria essa ordem, então? Então eu creio que a falta de comunicação, o problema sexual, a questão porque são 4 principais motivos que os casais se separam. 4 principais motivos. Intolerância, incompatibilidade e intolerância, incompatibilidade. Na verdade, em primeiro lugar é infidelidade conjugal. Segundo lugar, intolerância. Terceiro lugar, filhos. E quarto lugar, finanças. Esses são os principais pontos de divórcio hoje. Em primeiro lugar, em primeiro lugar é pecados sexuais. Segundo, incompatibilidade. Terceiro lugar, filhos. E quarto lugar, problema financeiro. Finanças. Mas tudo isso tem a ver com ordem. Tudo isso tem a ver com ordem. O que seria essa ordem? Só existe vida. Só existe vida. A vida só funciona. Não há possibilidade da vida funcionar se não existir ordem. Quando há desordem, o caos se instala. Em qualquer situação. Você só consegue trabalhar, Flávia, se você organizar suas ideias. Você pode ser um excelente profissional, saber trabalhar, mas se não há um roteiro, se não existe uma ordem, você não consegue trabalhar. Até quando a gente vai lavar uma louça. Quando você vai lavar uma louça, a primeira coisa que você faz é colocar cada coisa no seu lugar. Você coloca os copos plásticos, você coloca os talheres dentro de uma vasilha e começa a lavar. Você organiza. Você já viu que a gente parece que é infeliz, frustrado, parece que sua vida não tem nem sentido quando você está dentro de uma casa que está bagunçada? Sim. Quando você sai, minha esposa é assim, ó. Todas as vezes que a gente vai sair, ela começa a lavar a louça. Eu falei, meu amor, nós estamos saindo, por que você está lavando louça? Não, porque só de imaginar que eu vou chegar aqui, essa pia vai estar cheia de louça, eu já fico desesperada. Outra coisa, você já viu aqueles programas da Discovery Home and Health? Adoro. Quando aí fala muito dos acumuladores. Sim. E você já viu que aquelas pessoas que elas começam a ter uma vida desorganizada é fruto
de um problema que está aqui dentro, uma desordem aqui. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Um outro exemplo. Você lembra da Super Nani, da Cris Poli? Sim. A Cris Poli, ela chegava naquela casa que estava um caos. As crianças extremamente agitadas, extremamente nervosas. A primeira coisa que a Super Nani fazia era organizar a casa. Depois que ela organizava a casa, as crianças acalmavam. Flávia, nós somos uma geração que a gente casa e a nossa vida não está em ordem. Uhum. Os nossos sentimentos, as relações não estão em ordem. E o que seria essa... E nós somos cristãos, nós só podemos falar que Deus é um Deus organizado. Deus só entregou o mundo para o Adão depois que ele organizou esse mundo. Tanto é que tem um texto muito interessante lá em 1 Coríntios 14, 33, que fala: Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de... Deus não deseja que nós vivamos em desordem, mas em paz. Então a ordem, ela funciona, ela existe para que funcione bem. E não importa, Flávia, se você sabe, se eu não sei, não importa se a pessoa está casando sem saber ou casando sabendo, a ordem existe. E se a pessoa não vive nessa ordem, se você concorda ou discorda da ordem, você vai ter que viver isso, e se essa ordem não funcionar, o casamento vai acabar. Então eu falo, se você não vive ordem no seu casamento, incontestavelmente vai acabar. E o que é a ordem? Para a gente entender o que é ordem, nós temos que entender dois princípios, que é o princípio do movimento e o princípio da força. Qual é a equação do trabalho? Você lembra? Não. Quando você estudou lá, a gente fazia a equação do trabalho. Não. Você não lembra qual é? Você não lembra? Trabalho. Eu sou de humanas, né? Eu também sou de humanas, mas a gente lembra lá, você vai lembrar agora. Trabalho é força vezes movimento. Então eu tô com esse controle aqui, esse controle de ar-condicionado. Se eu falar assim, Eurípides, pega esse controle e leva ele para um outro lugar. Então eu só consegui pegar esse controle e levar para outro lugar se eu produzir uma força nele. E essa força produziu um deslocamento, um movimento. Então, se não tem movimento, se não tem força, não tem movimento. Se eu quero um bloco de concreto, eu tenho que pegar aquele bloco de concreto e colocar no outro lugar. Eu tenho que produzir uma força nesse bloco, levantar esse bloco, levar para outro lugar. Bom, quando eu coloquei força nesse bloco, levei para outro lugar, o que produziu? Trabalho. O que significa isso? Existe uma força que nos move na vida. Uma força que nos move ou para fora ou para dentro de nós. Essa força, ela nos impulsiona para a vida ou ela nos puxa para a vida. São as duas forças da vida. E tudo que você faz na sua vida, Flávia, depende dessas duas forças. No seu trabalho, na sua relação com Deus e no seu casamento, não há possibilidade de você funcionar bem na vida. E é isso que eu falo. Ordem tem a ver com funcionamento. Ordem tem a ver com aquilo que você funciona. Se não há esse funcionamento, e se você perguntar para mim qual seria a principal característica dos casais que se amam hoje, eles não funcionam. Não funcionam. Eles não funcionam em nada. A pessoa casa e ela continua
numa condição de não funcionar na vida de casado. E o que é ordem? Por que eles não funcionam? Porque não existe ordem. E o que é ordem? Ordem é aquilo que me dá força. Se eu estou com a minha vida em desordem, eu não tenho força. E qual é essa força? Essa força é um movimento que eu produzo na minha vida. Quais são esses movimentos? O movimento para avançar e o movimento para recuar. E quem é que produz esses movimentos? Flávia, as pessoas não estão se casando por falta de desordem. As pessoas estão se separando por falta de desordem. Porque a desordem enfraquece a relação. E o que é essa ordem? Você vai falar assim, é isso? Parece tão bobo. Sabe o que faz casamento funcionar, Flávio? Estar resolvido com seus pais. Sim. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele falou assim, casamento começa deixando o pai e mãe. É assim que ele falou. Essa é a maior ordem da vida. Quando eu não sei deixar os meus pais em ordem, eu tenho que voltar de novo para a vida de solteiro para me resolver com eles. Enquanto eu não resolvo com os meus pais, eu fico indo e voltando, indo e voltando. Esta é a ordem da vida. Por que eu falei que a vida tem duas ordens? Por que a vida tem duas forças? A força o movimento de ir, de avançar, e o movimento de recuar, o movimento de voltar-se para dentro. Ou você está indo para fora, ou você está para dentro. Quem nos ensina, quem nos dá essa força na vida? Eu preciso ter força para ser casado, eu preciso ter força para trabalhar, eu preciso ter força para levantar, para enfrentar a vida. Essa força é a força para fora. Quem me dá esse movimento é o meu pai. É o nosso pai paterno. O meu pai me ensina a lidar com a vida lá fora. A minha mãe é o movimento para dentro. O que a minha mãe me ensina? A minha mãe me ensina a fazer esse movimento para dentro das relações. Então, o que é casar? Casar. O que é deixar pai e mãe? É quando você, no momento que você está casando, naquele tempo que você está se preparando para casar, que a gente chama de noivado, que a gente chama de cadê corte, não sei. Naquele movimento que você está casando, se preparando para casar, é como se você voltasse para os seus pais e falasse, eu estou satisfeito com tudo que vocês conseguiram me dar. Tudo. Um pouquinho. Vocês me deram um pouquinho. Era um pouquinho, eu estou satisfeito com esse pouquinho. Pai, obrigado por ter me amado. Mãe, obrigado pela senhora ter me amado. Aí eu vou cuidar da minha vida. Por quê? Um homem e uma mulher, quando eles se unem, eles produzem um fruto que chama filho. Só que só há fruto saudável se a árvore estiver saudável. Por que as pessoas estão se separando? Porque nós somos a pior geração de pais que já pisou na face da terra. A gente gera filho doente. A gente entrega marido doente para as mulheres. A gente entrega filha doente para os maridos, para os homens. E por que é tão difícil viver casado? Porque a relação dos pais com seus filhos hoje estão extremamente adoecidos. E eu falo isso gênero num grau. Quem não está resolvido com seus pais vão se divorciar, ponto final. O cara que não está resolvido com a mãe dele, deixar a mãe, o cara deixou aquela mãe. Ele não leva a mãe com ele. Como é que a gente leva a mãe com a gente? Quando a gente não vive sem ela, ou quando a gente não quer saber dela. Como é que a gente leva o pai para a gente para o casamento? Ele não deixa, porque a Bíblia fala, deixará pai e mãe. Deixar
é você deixar grato. Isso, é isso que eu queria até dizer, porque eu vejo que tem muita gente que fala sobre essa ordem no sentido de ser grato, mas que, mas ele não. Aí você tá falando o que ele te deu, e a gente ser grato por tudo que os nossos pais fizeram, saber que eles deram o que eles tinham condição de dar. Que eles conseguiram. Eu ouço muito isso da minha mãe, que ela disse que a mãe dela, por exemplo, era muito seca, não dava carinho, né? A gente tem uma geração de avós, de bisavós que não tinham isso. Até o senhor começou a live falando sobre isso. Já ouviu o seu bisavô, o seu avô falando que amava a sua avó? Não tinha essas questões nas nossas relações. Por exemplo, o meu pai não recebeu isso dos pais dele, tanto que o meu pai sempre foi muito secão. E a gente sempre ficava brincando, e a gente foi trabalhando isso com o meu pai, que hoje ele abraça, hoje ele diz que ama. Mas o que a gente espera? Que os nossos pais sejam perfeitos e que como faltou alguma coisa, não, então ele não foi bom assim suficiente. E a minha mãe sempre fala isso: olha, minha mãe não me deu isso, então eu quero dar o que eu não tive, e eu, como filha, saber que minha mãe deu tudo que ela tinha e que eu quero fazer ainda mais para a próxima geração. Ao invés de ficar com aquele sentimento, não fez isso por mim, né? Porque aí você continua também preso naquela desordem, porque você também não é grato pelo que veio, pelo que conseguiu, pelo que eles conseguiram te dar. Esse é o movimento. Esse é o movimento. É o movimento de eu estar grato aos meus pais pelos que eles conseguiram dar. Quando eu não estou grato aos meus pais, e outra, a palavra honra, honrar pai e mãe, a palavra honra, ela vem do grego, que significa kabed. Sabe o que significa a palavra honra no grego? Força. Força. Quando eu honro o meu pai e a minha mãe, eu ganho força nas minhas relações. Quem critica seus pais, quem julga seus pais, quem humilha seus pais, quem culpa os seus pais, é assim que a vida vai te tratar. A vida vai te tratar como você trata os seus pais. E creia no que eu estou dizendo. O casamento que a gente tem é o casamento que é a maneira como a gente trata os nossos pais. Quem não se resolve com seus pais precisa voltar para a casa dos pais. Por isso que a gente separa e depois volta para a casa do pai. Por quê? Porque não está resolvido. Não está resolvido. E não está resolvido porque aí eu preciso falar dos pais. Infelizmente, Flávio, nós somos uma geração de pais que nós tratamos os nossos filhos super protegendo eles o tempo todo. O cara casa e leva a mãe dele com ele. Uhum. Deixa eu explicar uma coisa aqui interessante. Quando a gente nasce, a gente aprende a pedir. Criança só pede. Pede, pede, pede. Criança pede. E criança tem que pedir. E essa criança precisa ter uma mãe suficientemente boa para atender esses pedidos. Essa mãe precisa ser suficientemente saudável para atender os pedidos dessa criança durante, no mínimo, fundamentalmente 2 anos de vida. Então, quando a gente nasce, a gente pede. Quando a gente tem irmão, a gente compartilha. O irmão fala, é meu, eu compartilho. O outro irmão fala, é meu, eu compartilho. Quando a gente casa, a gente aprende a ser um. Só que se você não viveu a relação com seus pais, e tudo aqui nós estamos falando de amor, as leis do amor. Quando o homem não sabe, quando a criança não soube ter esse pai e essa mãe que atendeu os pedidos dela, ela adoece na frente. Quando ela não teve o irmão que compartilhou, ela não aprendeu a compartilhar, ela vai ter prejuízo. O que é matar uma relação de casal? É quando os dois se comportam como irmãos. O que é um casal que se comporta como irmão? Esse problema é seu, não é meu. Isso aí é seu, não é meu. Agora, qual que é a pior relação? A pior relação é a relação de casais onde é uma relação de pai e filho, mãe e filho. Por quê? Porque existe uma ordem em ser pai. Qual é a ordem do pai? Eu falei sobre ordem, que a gente está casando por falta de ordem.
Qual que é a ordem do pai? Ordem é o seguinte, é o lugar que eu estabeleço, é o meu lugar. O que é a ordem num quartel? É o soldado sendo soldado, é o capitão sendo capitão. Imagine, Flávia, se 5.000 soldados tomem a decisão de virar, de ter uma posição de sargento. E ter só um sargento, só tem um sargento só, e tem 5.000 soldados que falam, não, nós reunimos aqui e agora todo mundo vai ter a autoridade de capitão. Isso é possível? Nunca. Por mais que tenham 5.000 soldados pensando a mesma coisa, nunca é possível eles terem poder sobre aquele um. Então, veja bem, ordem é cada um no seu lugar. Quando você vai organizar seu guarda-roupa, você coloca a roupa no lugar, quando você coloca a calça no lugar, você coloca a jaqueta, os blazers no lugar. Isso é organizar o guarda-roupa. Por que as pessoas se separam? Não é por falta de amor, é por falta de ordem. O que é ordem? É cada um ocupando o lugar que é seu. Qual é o lugar de um pai na ordem do amor? O lugar de um pai é o único lugar que um pai tem na vida e uma mãe, que é só dar. Pai não recebe. Na ordem da família, a posição de um pai é entender que ele vai dar e não receber praticamente nada. E ele precisa ser saudável para entender que ele não vai receber nada mesmo, que ele só dá e filho recebe. Deus, é Deus que dá ou é a gente que dá para Deus? É Deus que dá. Por mais que a gente queira dar alguma coisa para Deus, é Ele que dá. Pois bem, num casamento, Flávio, quando um homem e uma mulher que se amam, são loucos de amor um pro outro, mas eles estabelecem uma ordem de pai e filho, só um lado dá. E aí acontece o divórcio. Por que as pessoas divorciam? O desequilíbrio. Por que as pessoas divorciam? Porque só um lado está dando. Precisa ter o equilíbrio entre o dar e o receber nessa relação, porque eles são iguais. Isso. E é o equilíbrio do amor, aonde casamento é 50, as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, eu me separei porque meu marido só fez errado. Entenda uma coisa, tudo no casamento é 50%, 50%. Os dois erraram, os dois acertaram. Os dois estão fazendo errado, os dois estão fazendo certo. Os dois erraram. Um erra em se omitir, erra em acreditar que pode ser de qualquer jeito. Então, o que faz um... Então, voltamos à pergunta que você me veio. O amor é suficiente para manter uma relação? Não. Precisa de ordem. A mulher precisa, nessa relação de amor, ocupar o lugar dela. Outra coisa, quem ama briga. Quem ama briga. A briga, eu descobri uma coisa. As famílias mais afetivas são as famílias briguentas. Eu não estou falando de humilhação. Claro. Eu não estou falando de humilhar a pessoa, rebaixar a pessoa. Estou falando brigar. Sabe aquela pessoa que chega para você e fala assim, o namoradinho, né? Que tem a namoradinha, o namoradinho corninho, que chega, a menina chega pro rapaz e fala assim, meu amor, eu tô indo para Guarujá com o meu amigo lá, meu primo de 13º grau, vou passar um final de semana com ele em Guarujá. Ah, meu bem, pode ir. Não, quem ama briga. Quem ama não se omite. Eu tenho até um post que eu coloquei esses dias aqui, falando nessa semana da comunicação, sobre odeio DR. Que muitas pessoas acreditam, eu não gosto de discutir relacionamento. Como você não gosta de discutir relacionamento se é o momento que a gente tem para conversar, para falar dos nossos sentimentos, para ouvir o sentimento do outro? A gente tem essa ideia que falar ele seja ruim, mas a verdade ele não é. Ele é uma excelente oportunidade para que a gente possa melhorar a nossa relação, ao invés da gente ficar
a briga é diferente de você comunicar. Que a gente pensa, eu vou brigar, nossa, uma DR. Não, a gente pode ter essa comunicação no relacionamento sem que ela seja abusiva, sem que ela seja violenta, sem que seja com a culpa, com o medo, com a vergonha, com a ameaça, mas de maneira produtiva. Isso. E ela é importante na relação. Então vamos Tem até organizar uma pergunta aqui que eu queria responder. Vamos só responder a pergunta do Éder, que ele está dizendo o seguinte: quem não tem os pais mais, como que resolve essas situações? Éder, na verdade, essa gratidão ela é no seu coração, você não precisa nem falar com seus pais. Se você sentir isso e tiver essa oportunidade, ok. Mas é algo que é no seu coração, é dentro de você, tá? Então, quem não tem mais Mas os pais, deixa eu te falar uma coisa. Quem falou que eu não tenho pai? Não, tá dentro dele o pai. Sim, exato. Ele tem um pai, eu tô falando em vida, porque às vezes a pessoa acha que tem que ir lá conversar com o meu pai. Você pode mas fazer essa isso, mas essa é a resposta. Mas essa é a resposta que eu dou sempre às pessoas. Pastor, mas meu pai não existe. Quem falou que ele não existe? Meu pai morreu. Meu pai Se olha no morreu. espelho, né? 50%, 50%. Meu pai morreu, mas ele está vivo dentro de mim. Ele está vivo na maneira como eu trato a minha esposa, na maneira como eu cuido dos meus filhos. E eu preciso honrar esse pai dentro de mim. E olha que eu teria todos os motivos para não honrar meu pai. Não sei se você lembra da minha história. Meu pai assassinou meu irmão. Foi quando eu escrevi esse livro aqui, Lidando com as Carências, onde eu falo do perdão, isso, do perdão que eu exerci na vida do meu pai. E eu tive uma vida completamente destruída, O dia que eu aceitei meu pai do jeito que ele é, eu aceitei o pai assassino, eu amei esse pai assassino, eu perdoei esse pai e eu recebi esse pai. Porque todas as vezes, quando nós brigamos com o nosso pai, nós culpamos os nossos pais, é assim que a gente vai relacionar com toda a nossa vida. Então, e olha que eu teria todos os motivos para nunca querer saber do meu pai. Mas o dia que eu recebi meu pai dentro de mim, todas as relações da minha vida começaram a mudar. Por quê? Porque eu parei de brigar com a vida, eu parei de brigar com as pessoas, eu parei de achar que as pessoas tinham que ser, porque na verdade eu não estava brigando com as pessoas, eu estava brigando com meu pai dentro de mim. Se resolva dentro de você, em relação aos seus pais, e todas as relações da sua vida serão resolvidas, principalmente nos seus relacionamentos de amor, afetivos, do seu casamento. E eu acho também que vale dizer sobre se resolver consigo mesmo. Assim, eu também me resolvi. Isso. Eu fiz essa mesma coisa, né? Me separei, voltei para a casa dos pais e foi o momento que eu me resolvi com eles. E foi tão incrível que hoje eu tenho uma relação com os meus pais e realmente depois que eu me resolvi, que eu fui com esse sentimento de gratidão que mudou completamente o meu relacionamento com eles, hoje eu fui para a vida de uma forma que é tão lindo, que é tão bonito. E assim, por exemplo, toda vez que a minha mãe vem me visitar aqui em São Paulo, que ela tá aqui, ela fala como ela se orgulha, como ela, nossa, minha filha, eu tenho tanto orgulho de você, como você tá bem, como você cresceu. Parece que se abre algo na nossa vida que a gente tem um brilho diferente. Né? Quando você é grato por tudo aquilo que seus pais são e tudo aquilo que eles te deram. E aí tem muita gente que diz assim, né, pastor, que mas eu não conheci os meus pais, mas o meu pai não me criou. E aí vale quando o senhor sempre diz, né, de que se olhe no espelho, que você tá vendo o seu pai, você tá vendo a sua mãe. Exatamente. Então é a gente ter este sentimento. E outra, se eu estou vivo, é porque um dia meu pai deu uma semente dele. E essa semente fecundou o óvulo de uma mulher que foi minha mãe. Isto é suficiente para eu ser grato. Eu existi. Eu sou grato pela fecundação que meu pai fez da minha mãe. Eu sou grato. Todo ser humano só nasceu porque uma mãe permitiu. Toda mulher pode interromper uma gravidez. E só o fato da pessoa estar viva é porque a mãe permitiu que ela nascesse. E isso é suficientemente saudável e é isso que me faz ser grato com a minha mãe. Exemplo, eu conheci minha mãe com 21 anos de idade, porque eu bati na porta da casa dela para conhecê-la. Eu tive que aceitar essa mãe. É uma coisa que todos precisam entender.
Deixa eu ensinar um princípio aqui. Guarde esse princípio para a vida. Tudo que eu não aceito na minha vida se torna meu maior inimigo. Eu aceitei o meu pai assassino. Faz parte da minha vida. Como você citou o seu divórcio, Flávia, então eu me sinto na liberdade de comentar. Uhum. Você sabe quando é que você vai viver um futuro saudável? Quando faz parte da sua história o divórcio. Sim. É sua história. E quando você vê isso, e quando isso não se torna um motivo de ódio, de raiva, Isso faz parte. Eu sou grata pelo que eu vivi, eu sou grata pelo outro. Tanto que às vezes algumas pessoas ficam brincando, as pessoas me dizem, você passa muito pano pra pessoa. E eu digo, gente, eu sou grata a ele. Eu amo a pessoa dele. Eu sou grato pelo meu... Isso. E aí é uma página, é algo que você coloca ali que você consegue seguir, porque se você fica preso, você não sai daquele lugar. Todo trauma, toda doença emocional, todo trauma, toda tragédia, toda doença toda situação que você viveu na vida, traumática. Quanto mais você fala, não quero saber disso, não quero que toque nesse assunto, mais isso te persegue, mais isso vira um peso, mais isso adoece o seu ser. Quando você olha para suas tragédias e recebe isso como parte da sua vida, o meu pai foi um assassino. A minha mãe me abandonou quando tinha 1 ano e 3 meses. Isso é a minha história de mais ninguém. E eu não nego isso. Eu não ponho uma pedra nessa situação e falo, nunca mais toque nesse assunto, não. Demorou muitos anos. Eu demorei para aceitar o meu pai, mas quando eu aceitei meu pai do jeito que ele é o meu pai, sabe? E é o meu pai, e eu acolhi isso dentro de mim. Quando você recebe, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas, nos evangelhos, tem uma frase que eles falam o seguinte, é errado receber Jesus, porque é Jesus que recebe a gente. Não, a gente recebe Jesus. A gente recebe. Por que casamento dá errado também? Porque as pessoas não recebem uma a outra do jeito que elas são. Eu recebo você do jeito que você é. Eu recebo você. Casar é receber. O que é pai? Pai, eu te recebo do jeito que você é. Eu te amo desse jeito. Quanto mais eu aceito as pessoas, quanto mais eu aceito a vida que eu tive e acolho isso, mais eu deixo. Eu deixo. Você quer deixar seu passado? Aceite ele. Você quer deixar quem te machucou? Aceite ela. Você quer deixar seu divórcio? Aceite ele. Não, sou divorciado. Passei por um divórcio. Foi muito difícil. Sofri muito. Mas é a minha história. Eu recebo ele. E é ressignificar essa história. De uma forma que eu acredito que tudo que a gente vive, a gente pode ter isso como ensinamento, assim como essa história é muito impactante, e você impacta outras pessoas, ao invés da gente ficar no vitimismo naquela história, a gente pode transformar essa história de uma forma que seja o nosso propósito para impactar outras pessoas. E eu acredito que esse seja o propósito das nossas vidas. Tem uma coisa na psicanálise, né? Tem uma coisa na psicanálise que chama falhou a memória aqui. Que chama... é um conceito, me falhou a memória aqui. É um conceito na psicanálise que fala que você tem que pegar algo... Sabe antigamente, quando os caras faziam... faziam os anjinhos lá, barrocos. Uhum. Você lembra lá? E os anjinhos, você vendo os anjinhos estão lá naquelas catedrais católicas, aí eles têm pipiozinho, né? Você sabe o que é aquilo lá, ô Flávio? Não. Aquilo é o pedófilo. Aquilo é o pedófilo. Era o pedófilo que tinha desejo por criança. Lembrei da palavra sublimação. O que é sublimar? Sublimar é quando você pega uma dor dentro de você
algo que não está resolvido e traduz isso numa história, traduz isso numa pintura. O que é como é que chama aquele lutador de MMI que tem uma cicatriz assim no rosto? Você lembra o nome dele? Não vou saber. Eu não gosto, eu não assisto MMI, mas é uma MMA, né? MMA. MA. É isso, ele é um lutador muito forte aí, se alguém lembrar do nome dele, tem uma cicatriz assim. E todas as vezes quando ele ia pro ringue, ele lembrava da dor que ele sentia da raiva do pai. Aí ele pegava aquela dor e traduzia aquela dor no ringue. Ele sublimava a dor. José Aldo. José Aldo. Então, José Aldo, Obrigada, que era espancado pelo pai, que era esmurrado pelo pai, que era machucado pelo pai, ele pegava a dor dele e levava para o ringue. Ele não levava a dor para a esposa, para espancar a esposa. Ele não levava a dor para quebrar com o cara na rua. O que é sublimação? É você pegar a sua dor e traduzir ela num livro, numa pintura, numa arte. Em vez de você pegar a sua raiva e transformar em pinchar muro, você transforma em grafite. Em vez de você pegar a sua dor e transformar em socar as pessoas na rua, você transforma em MMA. Você pega a sua raiva e sublima ela. O que eu fiz? Eu peguei a minha raiva, de toda a dor que eu vivia, eu aceitei essa dor e escrevi um livro. E eu conto essa história no Brasil, e quanto mais eu conto essa história, mais resolvido eu fico. Mais isso encontra significado em mim. A tragédia do meu pai virou significado. Então eu não tenho que jogar isso no meu casamento. Eu não tenho que jogar minha raiva na minha esposa, nos meus filhos, porque eu traduzi isso, eu ressignifiquei isso numa palestra. Por isso que nós temos que fazer projetos sociais. Nós temos que pegar esse cara que está quebrando lá, que está pinchando lá, e fazer ele fazer grafite. O cara que está esmurrando lá todo mundo, e põe para fazer MMA, porque vai sublimar a dor dele, vai fazer capoeira. Mas vamos pegar isso no amor, vamos pegar isso, que é o tema, que é a grande questão que eu estou falando aqui. Nós somos uma geração de famílias muito mal resolvidas, onde a gente não sabe cultivar uma relação de amor dentro de casa. Então a gente está entregando para as pessoas um ser humano muito doente. Os nossos filhos estão indo para a vida de casado muito mal resolvido. Nós estamos entregando o pior profissional para a faculdade, para dar aula na faculdade, o pior filho para dar aula na faculdade. Nós estamos entregando o pior filho para ser médico, porque não são resolvidos dentro de casa. E quando eu não sou resolvido dentro de casa, eu vou destruir a vida de outras pessoas. Por quê, Flávio? Porque a relação de um pai e de uma mãe, essa ordem, que um pai está ali dentro de casa, ele sabe quem ele é como pai, ele cria uma ordem psíquica e interna chamada self. Self. O que é o self? O self é a maneira como eu enxergo a mim mesmo e as pessoas. Self é me amar. Self é ter amor próprio e compaixão. O que é amor próprio? Eu me amo. O que é compaixão? Eu amo o outro. O que é self? Self é amar a si mesmo e amar o outro. Mas com quem que eu aprendo isso? Eu aprendo isso, não aprendo isso na escola, eu não aprendo isso na igreja, eu não aprendo isso com um pastor, eu não aprendo isso com um padre, eu não aprendo isso com escola, eu aprendo isso com pai e mãe. Pai e mãe saudável é que gera ser humano saudável. A Alemanha e a França entenderam isso. E elas dão 2 anos de licença maternidade com a mulher. Uau. E essa mulher, durante 2 anos, ela cuida dessa criança e ela ganha 800 euros para tomar conta dessa criança. Essa mãe lá na França e lá na Alemanha, ela recebe para ser mãe. Você sabe por quê? Porque a Alemanha chegou à conclusão que é mais barato pagar uma mãe para ser mãe durante 2 anos
fica mais barato do que investir em presídio, do que investir em psiquiatria, do que investir em clínicas de recuperação. Então, nós temos que enfiar isso na nossa cabeça, que se a gente não cuidar dos nossos filhos, nós vamos entregar o pior marido. Se a gente não amar os nossos filhos, eles não vão aprender a se amar. E se eles não se aprendem a se amar, não vão aprender a amar o outro. Eurípides, você está resumindo todo o problema da humanidade em criar uma criança? Sim. Eu sou assim. Eu resumo todo o problema da humanidade. Divórcio, violência, corrupção, pelo fato dos pais não cuidarem dos seus filhos durante, no mínimo, 4 anos de vida. 4 anos de vida, cuida dessa criança. A mulher abre mão do seu emprego durante 4 anos de vida. Para um pouco seus projetos pessoal. Cuida dessa criança. Ela vai criar autoestima nessa criança. Essa criança vai ter amor próprio. Se ela vai aprender a se amar, ela vai aprender a amar o outro. Ela vai aprender a fazer escolhas saudáveis e vai aprender a cuidar do outro. Pastor, já estamos chegando no nosso tempo. É muita coisa para a gente falar. Vamos ter que marcar outra live depois. Mas eu quero te agradecer muito por ter participado aqui da Semana Comunicação com Amor. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso para as pessoas, porque a gente fala muito desse amor romântico e a gente esquece de falar da ordem, a gente esquece de falar sobre a realidade sobre o amor, desse amor que não suporta tudo. Tá? E vocês que estão aqui com a gente, a live vai ficar salva, vocês podem assistir depois, tanto aqui no meu Instagram, quanto no canal no YouTube. E a gente está falando sobre os livros aqui do pastor, leiam os livros, eu tenho aqui esses 2. Esse aqui tá lá no meu site, tá no site da editora. Eu vou colocar lá na live o site do pastor para vocês conhecerem o livro dele. E quem estiver participando aqui da live e quiser o meu livro também, que é Comunicação Não Violenta, o Amor que Transforma, onde eu conto também a minha história sobre essa questão de viver uma comunicação abusiva, tóxica, e como eu transformei tudo isso, pastor, de uma maneira positiva hoje na minha vida, nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Então eu conto isso nesse livro também, e eu vou disponibilizar para as pessoas esse e-book gratuitamente. Então, se você está aqui na live e você quer receber esse e-book, lá na minha bio, lá no meu Instagram, tem a bio lá para você participar do grupo do WhatsApp. E aí eu vou mandar o livro no grupo do WhatsApp, né, na quinta-feira, que é quando termina a nossa Semana da Comunicação. Amanhã tem live para falar sobre relacionamentos abusivos, pastor. A gente precisa falar também muito sobre isso. Então eu chamei a Luísa, que é psicóloga especialista em relacionamentos amorosos. Porque a gente precisa tirar esse romantismo e entender que existe relação abusiva, que a gente precisa olhar para esse abuso, qual é o perfil desses abusadores. Eu até tive uma amiga que é jornalista também, conversou comigo essa semana aqui, a gente pensa, fulano é jornalista, fulano é isso, como as pessoas pensavam a meu respeito, mas como que você vive uma situação como essa? E essa grande amiga, ela acabou me contando que vivia uma relação abusiva, que ela teve que se separar com medida protetiva. E a gente não imagina que as pessoas vivam isso dependendo do poder aquisitivo que elas têm. Então, é muito importante a gente começar a falar sobre isso de uma maneira responsável e de uma maneira que realmente a gente conscientize as pessoas e tirem elas desse lugar. Então, a Semana da Comunicação com Amor continua. Então, amanhã a gente vai falar sobre esses relacionamentos abusivos e a live vai ficar salva para quem está perguntando aqui. E vocês podem ir lá para o meu grupo do WhatsApp que eu mando o livro para vocês. Pastor, muito obrigada. Agradeço muito feliz de te reencontrar. Quero aqui agradecer durante essa live, né, a oportunidade que eu tive de te conhecer, de ser influenciada pela sua vida e de poder ter sido tocada por tudo aquilo que o Senhor tem construído. Então, muito obrigada de verdade. E espero que a gente possa se reencontrar em breve. Nossa, tá bom, eu tenho ido muito em São Paulo. Muito mais. Então, me avisa eu tenho ido em São Paulo. Tá bom, beijo no coração. Curitiba porque quero conhecer, mas vai dar certo. Tá bom. Obrigada, beijo de coração. Obrigada. Abração a todos aí. Com a gente. E tô esperando vocês, a live vai ficar salva. Beijo, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, pastor.